Por que que financeiramente não dá certo? Ah, porque eu tenho essa doença e não tem cura. Ou seja, porque não tenho, eu tenho dificuldade de ter um companheiro ou uma companheira. Ou seja, pronto, traz o problema, primeira etapa, traz a questão, nós vamos analisar a questão e vamos marcar uma sessão. Primeiro eu faço uma entrevista para saber o que é que na verdade a gente precisa trabalhar. Que a gente não trabalha com curiosidade. Vamos trabalhar para ir buscar a causa e a origem. Bom, feito a primeira entrevista, pronto, vamos marcar o dia da consulta. Com essa demanda na mão, vamos chamar o nosso coterapeuta, vamos hipnotizar, ou seja, a gente trabalha pelo Zoom, não importa que distância a pessoa está, tá certo? Hoje nós temos paciente do mundo todo. Então, a gente vai, logicamente, vai passar o link do Zoom para a pessoa no dia e a hora vai estar presente assistindo uma sessão dele. Tá certo? Então, o coterapeuta está aqui, eu vou hipnotizar o coterapeuta, afasto a consciência do coterapeuta e vou colocar o inconsciente do coterapeuta em sintonia com o inconsciente do paciente que está ali. Feito isso, vamos fazer uma leitura psíquica daquelas questões. Vou pedir para o inconsciente do coterapeuta verificar. Ou seja, quais são os registros, quais são os gatilhos de memória que está produzindo um comportamento difícil na vida da pessoa. Então, vai ser feita uma investigação psíquica, vamos encontrar esses registros, e a partir de encontrar esses registros, nós vamos trabalhar esses registros. Nós vamos o quê? Nós vamos contextualizar terapeuticamente isto, para que, na realidade, a gente chegue na origem desse registro. Aí, nesse instante, aí vai precisar fazer uma regressão. Porque se for uma questão, uma regressão, ou da infância, que a pessoa já nasceu assim no seu DNA, ou seja, vamos fazer uma regressão de memória, ou até alguma coisa a ver com um parente que está também no seu DNA, vamos também buscar e vamos trabalhar essa regressão de memória. Ou uma regressão de vivências passadas, que de alguma forma, isto veio na estrutura psicológica da pessoa e foi ativada de algum momento. Vamos trabalhar isso para que limpar essa estrutura psicológica, para daí em diante, daí a pessoa está assistindo tudo, para que daí em diante esse gatilho de memória, esse programinha que estava rodando em segundo plano, pare de rodar e alimentar aquele conflito. Aí agora as sessões seguintes, já com esse mapa na mão, as sessões seguintes são sessões de reajustes. Isso o doutor faz pela plataforma Zoom. Pela plataforma Zoom, eu trabalho pela plataforma Zoom. E como é que alguém faz para entrar em contato com o senhor? Ok. Como é que faz? Vamos lá. Para entrar em contato conosco, tem o WhatsApp do Instituto, que é 71 98246 9595. Entra em contato. Tá? A nossa diretora, que é a senhora Silvia, diretora do Instituto, ela que cuida dessa parte de marcar as consultas, ela que tem a agenda, toda essa parte burocrática e administrativa é com a senhora Silvia, tá certo? E aí, logicamente, ela vai passando para a gente as informações. Vai marcar a entrevista, vai marcar... Ou seja, tudo é com Dona Silvia. É só acessar pelo WhatsApp, 71 98246 9595. Esse é o WhatsApp. Vamos divulgar, Isso. Porque a humanidade precisa deste conhecimento, desta informação. Isso. E se a pessoa quiser mais detalhes sobre a ressonância, é aquilo que eu falei no início. A pessoa vai lá no YouTube, procura o canal Ressonância Psicoterapêutica. Tem muitos vídeos de muitos profissionais trazendo os benefícios da técnica. Tem até uns vídeos que eu explico também com mais detalhes como é a técnica. Aí a pessoa, se quiser mais ainda, vai no site de Portugal, que é www.ressonanciapsicoterapeutica.com. Lá, além da pessoa conhecer a história da ressonância, tem também a relação de todos os profissionais que estão capacitados e atualizados a trabalhar com a ressonância psicoterapêutica. Se a pessoa quiser mais detalhes, vai no site do Instituto idalinaalmeida.com.br, que tem lá meu currículo, tem minha história também sobre a ressonância psicoterapêutica. Bom, aqui tem uma outra pergunta. Como a ressonância terapêutica auxilia os pacientes no processo de cura e transformação pessoal? Pronto, vamos lá. A nossa estrutura psicológica,
tem aí todos os nossos registros. Vamos separar as coisas. O que é cérebro, o que é mente? Cérebro é a parte material. Mente é energia. A mente está dividida em mente consciente. A mente consciente está ligada aos 5 sentidos. É a nossa consciência. Mas a mente subconsciente, a psicologia chama de subconsciente, a psicanálise chama de inconsciente, é a mesma coisa. Então, essa outra mente, nós não temos conhecimento, nós não sabemos como acessar. Só os profissionais. Mas eu, por exemplo, se eu quiser saber que programa está me complicando, está me trazendo conflito, eu tenho que procurar um colega, que ele vai acessar os meus registros no inconsciente. E esses programinhas que ficam lá na mente inconsciente, que nós não temos consciência, é o que, na realidade, traz o conflito na vida da gente. Bom, a pergunta foi, quais os benefícios, não foi isso? Foi. Que traz a ressonância. Então, a partir do momento que com a ressonância a gente tem acesso a esses programas que estão rodando em segundo plano, trazendo os conflitos, tendo acesso e trabalhando e dissolvendo esses programas, o que você acha? Como é que vai ficar o dia da pessoa, já que ele está vendo tudo o que era que estava causando? Ou seja, essas memórias vão ser desmascaradas. Ele vai saber qual é a causa, o que é que estava prejudicando ele. Você acha que o próprio paciente ele vai continuar fazendo os mesmos erros? Ou é agora que ele já sabe o que é, ele já vai agir diferente? Já vai pensar diferente? E aí? Realmente, isso aí, esses programas invisíveis, né, intrusos, eles devem causar um grande dano em nossas mentes, não é, doutor Idalino? E tem outro detalhe, meu irmão. A mente inconsciente, ele é muito sábio. É uma sabedoria incrível. Além da mente subconsciente, ela mantém a vida no corpo. Ela tem a sabedoria. A mente inconsciente na nossa vida é como se fosse assim. É como se, hoje, no seu arquivo do computador, você usa um pendrive para guardar alguns arquivos, não é? É. Pronto. A mente inconsciente, ela é como se fosse um pendrive. Ela guarda todos os nossos arquivos, não importa de que época seja. Agora, está tudo lá latente. Porém, alguns desses arquivos são ativados quando, aqui no nosso dia a dia, tem algum assunto que tem afinidade com aquele arquivo aflora. A partir desse afloramento é que surge o conflito. Então, o que acontece? Se ele é um pendrive e tem todos esses arquivos, nós só temos a técnica de acessar esse pendrive, onde estão todos os registros. E outra coisa, o nosso subconsciente, ele é muito sábio, é muito sábio. O que é que nós fazemos? Nós empoderamos ele para ser parceiro desse trabalho. Por exemplo, o grande cientista Jung, ele mostra que cada um de nós tem uma partícula do inconsciente coletivo. Está lá. Quando o Freud trouxe o inconsciente individual, o Jung trouxe o inconsciente coletivo. Então, ele afirma, todos nós estamos interligados entre nós, entre si. Todo mundo está interligado pelo subconsciente, lá no inconsciente coletivo. Então, não tem dificuldade para poder eu entrar. Eu estou aqui, uma pessoa está no Japão, meu parceiro está no Japão, não tem problema nenhum, porque está todo mundo interligado. Partindo dessa teoria desse grande cientista, que é o Jung. E o trabalho todo por ondas cerebrais, é só eu empoderar, vamos dizer assim, o inconsciente. Puxa vida. Ele não tem lógica, ele é abstrato. Mas a partir do momento que eu trabalho e faço uma parceria com ele, que é a PDI, e empodero ele, pronto, eu tenho acesso a tudo. Ok? E, no caso, porque são muitos arquivos dentro deste HD, dentro desse pendrive, né? Isso. Para acessar e localizar exatamente este que está causando o problema. Muito bem. Não demora muito, não? Não, o conflito que a pessoa traz agora é a isca para eu chegar lá no arquivo original. É o conflito que a pessoa traz, é a questão que a pessoa traz, já vamos direto. Serve de isca.
Então ele foi descoberto, foi desnudado. Exatamente. Serve de isca, porque, veja bem, se o conflito existe, é porque aquele programa está ativado. Pronto, já entro pelo problema, já chego na matriz. Não tem condições de deletar, não? Ou tem de fazer parceria com ele? Não, peraí. Eu não vou fazer parceria com o arquivo. A parceria é com o inconsciente, é com o pendrive. Tá certo? O arquivo eu tenho que não deletar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que contextualizar. Eu tenho que tirar as cargas e o conflito em si. Ou seja, ele vai desaparecer. Ele vai se dissolver. Percebe? Então, ele vai se dissolver. Isso chama-se ressignificação. Ou seja, uma sessão de ressonância, ela tem 3 aspectos. Primeiro, seria a investigação psíquica, a investigação para saber onde está a origem. Segundo, a regressão indireta. E a terceira fase, que é a ressignificação. Ressignificar quer dizer, ou seja, é deletar e mudou o contexto daquele arquivo que estava funcionando, causando conflito, ele para de fazer isso. Tá certo? Pode até, numa próxima sessão, surgir um outro arquivo que poderá ter, trabalhando associado àquela questão, e ficou algum resíduo. Vamos trabalhar, vamos entrar novamente e buscar o que está sendo associado. Porque quando você limpa um arquivo, 2, 3 dias depois, entra um outro que estava embaixo, sobe. Percebe? Por isso que precisa de algumas sessões, que é para poder a gente limpando até desaparecer. Porque tem gente, deve ter muitas pessoas, com muitos arquivos desse aí, na hora que um some, é dissolvido ou é educado, reeducado, aparece um outro. Aparece outro. Com certeza, com certeza. Nós somos seres humanos que temos muitas experiências, só que a gente não percebe. Não percebe. A gente só vê o conflito, a gente não encontra a origem. Tá certo? Mas o profissional treinado, ele vai buscar justamente a origem. Não adianta trabalhar com sintomas, tem que trabalhar com a causa, com a origem. A solução vem trabalhando com a causa. Entendeu? E o sintoma só serve de isca para chegar na origem, na causa. Ele está mostrando para a pessoa, olha, o problema é esse. Está materializando através de doenças ou algo parecido, para a pessoa encontrar o resultado da cura. Pronto. Né? Aí já entra a segunda fase da ressonância. Aí agora vamos acessar a origem. Para que essa origem? Para a gente trabalhar lá e dissolver a questão lá, no passado. Na origem.